Estou bastante feliz de estar aqui hoje, tendo a oportunidade de compartilhar a palavra, um pensamento com você. E especialmente porque o que eu vou compartilhar com você hoje é algo, talvez assim, ver assim a simplicidade do ponto de vista da igreja, do cristianismo. Muito simples mesmo. Provavelmente você, ao final de alguns minutos aqui, que eu vou estar falando, você vai dizer, mas isso daí eu já sabia. Eu já ouvi falar, né? E se eu já ouvi de alguma maneira, ou eu espero, na verdade, que ao final do tempo que eu estiver compartilhando aqui, você diga, olha, eu já experimentei isso. Mas eu quero dar um destaque aqui antes de iniciar, de ler o texto. Esse devocional, praticamente um devocional que eu vou compartilhar com você, ele nasceu numa reunião de grupo familiar. Nós, como igreja, como comunidade local, nós funcionamos, nós operamos, nós trabalhamos como grupos familiares. Um pouquinho diferente de algumas outras metodologias, nós nos reunimos semanalmente, de casa em casa, nas casas dos irmãos, existem grupos pré-determinados para essas reuniões, e ali é um tempo muito especial, de edificação, um tempo de louvor, um tempo de compartilharmos, um tempo de orarmos uns pelos outros, um tempo onde nós podemos ser igreja e termos comunhão uns com os outros. Esse é o princípio da comunhão cristã. Nós somos uma igreja baseada e calcada, estruturada em grupos familiares. E nós estávamos num grupo familiar, agora há poucos dias, e na casa de um irmão, e o irmão abriu lá um texto bíblico para fazer um devocional. A hora que ele leu o texto e colocou uma ideia, aquilo entrou dentro da minha vida de tal maneira, numa velocidade tão grande, e na hora eu pensei assim, isso aqui é uma mensagem, eu preciso compartilhar esse pensamento. E não tinha assim, no momento ali, tinha a ver evidentemente com o que o irmão estava compartilhando, mas eu mudei, evidente, não vou replicar aqui o que o irmão compartilhou, vou usar apenas um texto, que é o mesmo que ele usou lá, mas o que eu quero destacar para você, é que nós temos muitas maneiras de nos relacionarmos com Deus, de nos edificarmos uns aos outros, e estar no culto é uma delas, mas também é importante que você esteja num grupo menor, onde você possa conversar, onde você possa compartilhar algo, onde você possa expor aquilo que você tem como uma necessidade para que a igreja, como corpo, possa orar e ministrar a sua vida. As reuniões, elas são muito importantes. Então, se você deseja fazer parte de um grupo familiar, se você frequenta a igreja e não está inserido em um grupo, nos procure aqui no final. Você pode ir ali no balcão, ali onde o pessoal vai receber o brindezinho do link, né, o presentinho do link. Você pode tirar a dúvida ali, como que você pode fazer, você pode, para poder ser inserido, ser colocado em um grupo familiar. E eu quero começar esse meu pensamento aqui, lendo João, capítulo 1. Vou ler ali no telão com os irmãos, João 1, os versos 12 e 13. Esse texto ele é muito conhecido, eu leio ele com bastante frequência. O texto diz assim, contudo, aqui João está escrevendo a respeito do nascimento, da vinda de Jesus, né, de Jesus, ele está dando uma introdução a respeito de quem é Jesus e o que Jesus faria, e aí o verso 12 inicia assim, contudo, aos que o receberam aqui, os que receberam Jesus, aos que creram no seu nome, e aí o texto continua e diz, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Meu irmão, assim, talvez se eu precisasse resumir o amor de Deus em um texto, existem dois textos, três versículos, João 3,16, 4 versículos, 3, 16 e 17, e João 1, 12 e 13. João está dizendo aqui para você e para mim o seguinte, contudo, se você crer no nome de Jesus, Deus ele te dá o direito, e existe uma outra versão que fala poder, né? Mas o poder não no sentido de força, o poder no sentido de possibilidade, de poder fazer algo. Né? Eu já usei esse exemplo várias vezes. Eu tenho o poder de levantar esse copo, essa taça. Não o poder de dar força, né? Eu sou super forte e levanto o copo. Não isso. Mas eu tenho a possibilidade, eu tenho um braço, uma mão, funcionam perfeitamente. Deus me deu ali a oportunidade de pegar aquele copo e levantar. O que João está escrevendo é isso. Deus te deu o poder. Deus te deu o direito de se tornar filho dele. Através do quê? Crendo em Jesus. E a partir desse momento, então, quando eu sei que eu tenho o direito, e eu faço isso, eu exerço a minha fé, e eu creio em Jesus,
o que é que muda na minha vida? Por que tem essa transformação? Se você esteve conosco nos últimos 2 domingos, nos últimos cultos aqui e alguns outros ao longo desse semestre ou desse ano agora, você viu que em alguns momentos, e nos últimos 2 domingos isso aconteceu, pessoas tomaram uma decisão de vir aqui à frente e aceitar a Jesus. E aí sempre que isso acontece, nós oramos, nós orientamos essas pessoas, as acolhemos, mas e daí? De repente as luzes aqui vão se apagar, aquelas cortinas vão se fechar, o ar vai ser desligado, as portas vão ser fechadas, esse templo vai se fechar e a pessoa volta para casa. O que é que muda nas nossas vidas? O que Jesus faz? Por que é tão importante recebê-lo? Por que é tão importante tê-lo em nossas vidas? E é a respeito disso que eu quero falar com você hoje. O que é que Jesus faz quando Ele entra na minha, ou quando Ele entrou na minha vida, ou quando Ele entrou na sua vida, ou quando Ele entra nas nossas vidas? Quais são as possibilidades de transformação que Ele apresenta para cada um de nós? E eu quero começar aqui lendo um texto, né? Vamos ler João 3, 5 a 7. Eu vou pedir um pouquinho de paciência para você. Hoje eu vou ler alguns textos. Então, Evangelho de João, capítulo 3, os versos de 5 a 7. Está lá, ó. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Perdão, lá, ó, eles me corrigiram. Ainda bem que os irmãos estão atentos ali. Eu falei João, né? É 1 João, e eles estão certinhos lá. Ó. Contudo, não, é o anterior, isso, esse aí. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, olha só o que esse texto diz. Para isso o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou, para destruir as obras do diabo. A primeira coisa que eu quero dizer para você é: quando você abre o seu coração e você deixa que Jesus entre em sua vida, você pode ter a certeza e a absoluta convicção de que Jesus entra em sua vida e Ele destrói qualquer tipo de obra maligna que possa ter algum dia se levantado contra a sua vida ou se instalado na sua vida. Não importa o que você fez, não importa onde você andou, não importa os passos que você deu, os erros que você cometeu, os caminhos por onde você transitou, Jesus entra em você, entra na sua vida e Ele destrói qualquer tipo de obra que Satanás possa ter tentado colocar ou colocado em sua vida. Nós temos todos os domingos, em todos os nossos cultos, um tempo de libertação. Marco Aurélio Filho fez esse momento hoje. Porque nós cremos que Jesus Cristo, Ele permanece vivo, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo sempre, e Ele continua manifestando esse poder dEle, que João escreve em sua carta. Para isso Cristo se manifestou, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do inimigo, as obras do nosso adversário. A palavra diabo ali quer dizer adversário, o nosso inimigo. Jesus, Ele destruiu qualquer intento maligno contra a sua vida. Então, meu irmão, se alguém um dia disser assim: olha, toma cuidado, porque o diabo está se levantando, está fazendo isso ou fazendo aquilo, olhe bem para essa pessoa e diga assim: Jesus está em minha vida. E Jesus entrou em minha vida para destruir as obras do diabo. E qualquer tentativa que ele tiver contra a minha vida vai ser e já está frustrada. Não existe poder maligno mais poderoso ou mais forte do que aquilo que Jesus fez por mim e por você. Eu quero seguir aqui. Primeiro aspecto que eu coloquei, então, Jesus ele estabelece um ponto, uma estrutura em que Ele destrói qualquer obra maligna. E aí existem outras coisas que Jesus faz por nós. Aí sim, o Evangelho de João, capítulo 8, os versos de 1 a 11, dizem assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, Ele apareceu novamente no templo. Olha só, vamos seguindo aqui. A minha mente ela é muito assim, ilustrativa. E eu fico vendo ali Ele como se, né, um muro grande, um templo, e Jesus chegando naquele lugar. Ele estava no Monte das Oliveiras orando, tendo um tempo de oração, e Ele vai para o templo. E aí o texto diz assim no verso 2: onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Onde Jesus estava, uma multidão estava, né? Sempre assim. E Ele se assentou para ensiná-lo, para ensinar o povo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério.
Então, os religiosos, as pessoas que tinham entendimento do Velho Testamento, estudiosos, pessoas que seguiam regras na sua vida, trouxeram uma mulher que tinha cometido adultério e que tinha sido pega em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Meu irmão, imagina uma cena dessa hoje. Era caso de polícia, né? Pegar uma mulher, colocar em pé no meio de um monte de homem, acusando ela de alguma coisa. Com certeza, a Maria da Penha estaria funcionando ali, né? Mas na época era algo tão comum, tão triste até mesmo, né? E disseram a Jesus, verso 4, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Imagina um apedrejamento no meio do templo. Que coisa horrível. E aí eles estavam usando essa pergunta, verso 6, como uma armadilha, a fim de terem como uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, eles estavam insistindo com Jesus, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo com a mão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Quem a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Meu irmão, quando Jesus entra nas nossas vidas, a primeira coisa que ele faz, destruir as obras do inimigo. Mas para fazer isso, ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Tenha isso isso precisa estar tão firme, tão forte, tão impresso. Tem que haver uma impressão. O caráter de Cristo, eu gosto muito da palavra caráter. Caráter, na verdade, ela vem de caractere. Quem mexe com tecnologia, com informática, sabe o que é um caractere. Quem datilografou em uma máquina de escrever... Você datilografou numa máquina de escrever? Eu sim, eu fiz curso, inclusive, tinha um diploma. Quando você digita uma tecla ali, aquele bracinho de metal, ele se movimenta, e a fita com a tinta levanta, e ele bate na tinta e imprime no papel, com a tinta, uma letra. Aquilo é um caractere. Quando eu falo o caráter de Cristo, são as características da personalidade dele. E um dos aspectos de Jesus em nossas vidas é nos perdoar. Meu irmão, ele te perdoou. Ah, Ivo, mas você não sabe o que eu fiz. Você não sabe as coisas escabrosas pelas quais eu passei, das quais eu realizei, o quanto eu pequei, o quanto eu me envolvi com o pecado. E até mesmo, talvez, algum dos pecados que você fez tenham sido considerados pela lei humana como um crime. Meu irmão, o perdão de Cristo é para você. O perdão de Jesus Cristo é para mim e é para você. A primeira coisa que ele vai fazer ao entrar na sua vida, destruindo as obras do inimigo, é te manifestar, é manifestar a você o perdão. Então, se você precisar fazer uma oração, às vezes no meio da sua família, as pessoas sabem que você frequenta a igreja, está passando por uma circunstância lá, e alguém olha para você e fala, olha, você pode fazer uma oração? Não tenha vergonha, não tenha medo. Não fique olhando e falando, mas, puxa vida, agora há pouco ali eu fiz tal coisa. Não, meu irmão, Jesus perdoa você. Jesus perdoa você. O segundo aspecto, vou colocar 5 pontos aqui, 5 aspectos. Lucas capítulo 4, verso 31. Lucas 4, 31 diz assim, então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse, cala-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele
sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. Meu irmão, o segundo aspecto, eu coloquei aqui, que Jesus veio para a terra, quando nós o aceitamos, ele destrói as obras do inimigo. O primeiro aspecto, ele nos perdoa. O segundo aspecto, ele nos liberta. Não existe nenhuma cadeia, não existe nenhuma obra maligna, não existe nada que possa nos aprisionar. Nenhum tipo de espírito maligno pode sobreviver, pode persistir, pode permanecer diante de Jesus. Isso é uma verdade. Uma experiência que nós passamos tem muitos anos mesmo. Nós, acho que foi em 97, 98, não me lembro bem o ano. E nós não tínhamos nem ido para conquistar a aba ainda. Eu e a Andréia, minha esposa, não tínhamos filhos. Nós frequentávamos uma igreja que tinha um ministério de evangelização muito intenso, muito forte. E era muito comum, nós vemos num culto, manifestações demoníacas. Era muito comum. E eu lembro até hoje de um rapaz, e aquele rapaz, ele passou uma semana, ele ficou morando, dormindo na igreja por alguns dias, porque ele não tinha um lugar. E era foi uma manifestação muito intensa. Era um rapaz que tinha um envolvimento muito grande com o ocultismo. Muito grande. Com pactos feitos desde o nascimento dele. A família era envolvida com o ocultismo. Ele foi dedicado, houve derramamento de sangue para a dedicação dele. Ele cresceu nesse ambiente. E a manifestação demoníaca era muito intensa. Ele tinha um odor muito ruim que saía dele, que exalava dele, não era algo natural. E nós ministramos por muitas horas, e ele foi liberto, e de vez em quando manifestava um outro demônio, e ele passou por um período, e ele passou por um processo de libertação, e ficou alguns dias, como eu falei, sobre tutela da igreja, porque ele não tinha nenhuma moradia. Mas ao final de alguns dias, aquele rapaz tomou um banho, se vestiu decentemente, virou uma pessoa normal. E nós vimos o quanto Deus estava manifestando o poder dele ali. E no final daqueles dias de libertação que nós acompanhamos, nós olhamos uns para os outros, nós que estávamos ministrando, que acompanhamos o caso ali, e falamos: não há poder das trevas, não importa o tamanho, a origem, desde quando, se houve sangue, se não houve sangue, absolutamente nada resiste ao poder do nome de Jesus e ao sangue que foi derramado naquela cruz. Meu irmão, você precisa ter consciência disso. Então, se existe algo que está perturbando a sua vida, perturbando a sua família, se posicione, fala: saia. Não tem direito de estar aqui. Saia, em nome de Jesus. Terceiro aspecto, então, que eu quero abordar, abordei os dois primeiros: perdão, liberdade, libertação espiritual. Mateus capítulo 11. Os versos de número 28 a 30. Mateus 11, 28, um texto bem conhecido. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele te perdoa, Jesus, ele te liberta, e Jesus, ele cura, e ele sara, ele acalma a sua alma. Meu irmão, o corpo humano, o ser humano, ele é constituído de 3 partes. E normalmente nós aprendemos que é cabeça, tronco e membros, mas não são essas 3 partes do ponto de vista de Deus, não. Nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Quando Jesus entra em nossas vidas, ele nos liberta, espiritualmente falando, nós ressuscitamos, nós voltamos a ter vida espiritual. E aí então a nossa alma, que é a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções, muitas e muitas vezes ela está ali toda torta, coitada, sofrendo pelos aspectos que nós vivemos. Mas Jesus Cristo diz para você assim: não se sinta sobrecarregado. Se a sua alma está pesada, está cansada, se a sua alma está, se as circunstâncias do dia a dia, os problemas no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua vida, as situações que você passou, elas estão te oprimindo, elas fizeram com que a sua alma ficasse abatida, Jesus diz isso para você hoje: venham a mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus te perdoa, Jesus te liberta, Jesus te consola, te conforta, Jesus traz um conforto para você, espiritualmente falando e emocionalmente falando. Nós temos visto e temos acompanhado e entendido que muitas vezes nós precisamos tomar um cuidado, do mesmo jeito que nós, muitas vezes, precisamos cuidar do corpo. Precisamos fazer uma atividade física, não pode ficar parado, ficar muito tempo parado, o corpo dá uma enferrujadinha, né? O corpo parado é igual metal na água, vai enferrujar, né? Vai ter desgaste, mas não está. O corpo é o contrário, se você não mexer, ele desgasta. É isso ou não é isso, Marco? O Marco Aurélio é educador físico, aí ele sabe melhor do que eu isso. Se você ficar parado, o corpo desgasta. Então, o nosso corpo, ele precisa se movimentar, ele precisa se mexer. Jesus vai manifestar o poder dele. A nossa alma é assim também. Nós precisamos cuidar da alma. Não dá para você pegar aí as suas emoções e achar que a vida é assim mesmo e que é tudo assim. Não. Você precisa tomar cuidado. Existem profissionais que podem te ajudar nessa área. Cuidar dos seus sentimentos, cuidar das suas emoções. Aliás, a palavra de Deus diz que de tudo o que você tem que guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Meu irmão, se você está com a alma sobrecarregada, se você está desgastado, se tem algo que está te tirando a paz, se tem algo que movimentou e mexeu em você e te deixou amargurado, meu irmão, está na hora de tratar isso. Vá a Jesus. Jesus, ele fala, olha, vem a mim. Não fique aí sobrecarregado. Então, o terceiro aspecto que eu coloco, Jesus dá descanso para a alma. Lucas capítulo 8. Verso 43, faltam poucos textos, eu sei que eu estou lendo vários textos aqui, mas peço que você tenha um pouquinho de paciência aí comigo. Lucas 8, 43. Deixa eu achar aqui. 43. Isso, vou ler do 44, pode passar no 44, por gentileza. Ela chegou por trás dele, uma mulher chegou por trás de Jesus, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Perdão, eu sei que eu não li o 43, mas ele fala assim, estava ali certa mulher que havia 12 anos, havia sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pôde curá-la. Meu irmão, Jesus, ele te perdoa, Jesus, ele te liberta. Jesus, ele dá consolo, traz consolo para a sua alma e ele cura o seu físico. Essa mulher tinha perdido tudo que ela tinha de bens, todo o recurso dela, buscando um tratamento. E culturalmente falando, a sociedade judaica, naquela ocasião, a lei judaica, fazia com que a mulher que estivesse no período menstrual, que tivesse um sangramento natural, ela precisaria ficar isolada, ela não podia ficar em contato com as demais pessoas. O sangue, o fato dela estar sangrando, mesmo que de um processo natural, tornava ela impura. Você imagina uma pessoa, 12 anos, tendo que ficar isolada. Meu irmão, nós ficamos alguns meses isolados, né? Não ficamos alguns meses isolados, alguns anos atrás? Foi muito ruim. Imagine essa mulher, 12 anos, sem poder sair na rua, sem poder tomar um chá com as amigas no final da tarde, sem poder ir ao mercado. Eu ia brincar, né? Eu ia falar, sem poder ir ao shopping, né? Ia dar um problema, né? Imagine a condição social dessa pessoa. Ela não podia ter contato com outras pessoas. Ela vivia isolada. Ela rompeu muitas barreiras ao tomar a iniciativa de
sair de casa e ir até onde Jesus estava. Mas ao chegar ali, por trás de Jesus, sem que as pessoas percebessem, ao chegar ali e tocar no manto de Jesus, sabendo que Ele era poderoso para curá-la, poderoso para transformar aquela situação, Jesus cura o físico dela. Então eu estou falando aqui para você que Jesus te perdoa, te liberta, Jesus consola a sua alma e Ele transforma e cura o seu físico. Ele opera integralmente em você. E o último ponto que eu gostaria de colocar aqui para você, Lucas capítulo 8, mesmo capítulo que nós estamos aqui, um pouquinho mais para trás ali no verso 22, diz assim: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Quando Jesus entra na sua vida, meu irmão, o entorno da sua vida, aquilo que está externo a você, é transformado. Aquilo que está ao seu redor muda. O ambiente muda. As circunstâncias mudam. O ambiente de trabalho muda. O ambiente da família muda. O contexto todo muda. Não é simplesmente uma mudança em você. É uma mudança que vai ao seu redor, que vai ao seu entorno. E eu acho muito interessante a forma como Deus ele constrói as coisas. Ele fala que ao recebermos Jesus, nos tornamos filhos. Jesus veio para destruir as obras das trevas. E ele começa de dentro para fora. Ele começa do perdão, nos perdoando, nos libertando, retirando toda a obra maligna sobre as nossas vidas. Ele nos dá consolo e conforto e reestrutura a nossa alma. Ele transforma o nosso físico e ele transforma o nosso ambiente. Muitas vezes nós queremos fazer de fora para dentro. Queremos trocar a roupa, mudar o carro, mudar a casa, mudar aquilo que é externo, mudar o trabalho. Mas, meu irmão, as mudanças que Jesus causa na minha e na sua vida não começam de fora para dentro, começam de dentro para fora. Então não importa onde você está, não importa a roupa que você veste, não importa o ambiente, o círculo que você está participando, se é uma igreja, se é uma empresa, se é a sua casa, se é uma vizinhança, se é um lugar estrangeiro, um lugar diferente para onde você foi, aonde você está, Jesus está com você, porque Ele muda você de dentro para fora. Ao entrar na sua vida, Ele transforma o seu interior. E Ele vai mudando e vai estruturando as coisas. Agora, para terminar aqui, para finalizar nesses últimos instantes, eu gostaria que você tivesse consciência, na verdade, de que Jesus ele fez isso em nós. Mas tudo isso tem um propósito. Olha só o que diz o Evangelho de João, capítulo 14. Os versos 12 a 14. João 14, 12 a 14. Digo-lhes a verdade. Jesus está aqui falando. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Tudo que eu li aqui, meu irmão, perdoar, libertar, consolar, curar, todas essas coisas, tudo isso, mudar o ambiente. Jesus afirma para aqueles discípulos, para aqueles homens que estavam ao redor dele, ele diz: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Você começa a perceber
que na verdade o que Jesus fez em mim e em você, a transformação que Ele causou em nós, não é para o nosso benefício apenas. Não é para que eu possa me abraçar com Jesus e falar: Jesus, agora eu encontrei uma boia de salvação no meio desse mar, dessa vida tão desesperado. Eu encontro uma alternativa e agora eu tenho vida. Não, meu irmão, não é só para você. Aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele fez por você, é para que você pegue e compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas, tocadas, para que outras pessoas possam experimentar o perdão, a libertação, o consolo, a cura e ter o seu ambiente transformado também. Aquilo que Jesus colocou nas nossas mãos, aquilo que Ele fez por nós, não pode, não deve, não pode ficar somente conosco. Nós precisamos compartilhar com outras pessoas. Nós precisamos amar outras pessoas. Nós precisamos exercer o perdão para com outras pessoas. Meu irmão, no dia a dia, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, sempre vão existir circunstâncias em que nós precisamos perdoar, em que nós precisaremos ser perdoados. Sempre vai acontecer isso. Em casa, na família, na igreja, no trabalho, sempre vai acontecer. No dia a dia, nós teremos momentos e circunstâncias em que talvez estejamos desanimados, cansados, sobrecarregados. E aí alguém, um irmão, chega junto com você, talvez ali no grupo familiar, talvez aqui no culto, ou em algum outro momento. A pessoa põe a mão no seu ombro e fala: vamos vencer isso juntos, vamos orar. O poder das trevas não vai nos vencer, nós vamos avançar. Porque como corpo precisamos agir. Mas isso está em nós precisamos ter consciência disso. Jesus não nos fez para participarmos, frequentarmos uma igreja, para simplesmente ilustrarmos as cadeiras com as nossas calças. Não quero ser mais, usar outra expressão. Não é para você ficar apenas sentado, meu irmão. Não. Jesus colocou coisas tão preciosas nas suas mãos. Esse texto, ele realmente me assusta. Digo-lhes a verdade. Meu, Jesus, que a gente sabe que não pecou, mentir é um pecado, então eu sei que Ele nunca mentiu, e Jesus, a hora que Ele fala, Ele ainda diz assim, o que eu estou te falando é verdade. Ou seja, se Ele fala isso, preste atenção no que Ele está dizendo. Aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Você consegue perceber a importância que existe de você crer, não apenas para você? E aí ele declara aqui, fará fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Jesus vai fazer aquilo que nós pedimos no nome dele. Agora eu quero que você, para eu finalizar aqui, eu quero ler mais um texto apenas. Mas eu quero que ao ler esse texto, você saiba que o texto que eu vou estar lendo, ele é a meu respeito e é a seu respeito. Jesus um dia entrou numa sinagoga e ele abriu o rolo, um pergaminho lá, um rolo, e ele leu o texto que eu vou ler agora, a respeito da vida dele. E ele falou: olha, hoje essa promessa se cumpriu. E aí quando Jesus disse, hoje essa promessa se cumpriu, ele estava dizendo assim, em mim, em Jesus, isso se tornou uma realidade. E agora eu quero que você entenda que o que eu vou ler diz a meu respeito e a seu respeito. Porque nós somos um com Cristo Jesus. Ele está em nós e nós estamos nele. Olha só o que diz, eu nem passei esse texto para os irmãos ali. Olha só o que diz Isaías, capítulo 61. Os versos aqui, pelo menos o início do capítulo. O texto diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor,
para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Meu irmão, essa é uma verdade que está sobre a minha vida e está sobre a sua vida. Quando Jesus ele pegou esse pergaminho de Isaías na sinagoga, e eu li o texto aqui do profeta, mas o texto está escrito no Evangelho. E Jesus ele leu o texto e ele diz assim, hoje essa profecia se cumpriu. Em Cristo Jesus, o poder de Deus se manifestou na terra e ele está aqui presente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, como eu já disse. E ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje para libertar os cativos. Ele está aqui hoje para trazer cura. Ele está aqui hoje para trazer alegria onde há tristeza. Ele está aqui hoje para transformar o ambiente. Ele está aqui hoje para transformar as circunstâncias nas quais você está. Quando Jesus Cristo entra nas nossas vidas, Ele nos perdoa, Ele nos liberta, Ele nos consola, nos conforta. Ele nos dá uma nova vida. Ele nos cura, fisicamente falando, emocionalmente falando. E Ele muda o ambiente em que nós estamos. Ele muda o ambiente em que nós estamos. Meu irmão, eu tenho uma atividade de trabalho profissional, já trabalhei em muitos lugares diferentes. E recentemente, numa empresa onde eu trabalhei até o mês de julho agora, em alguns momentos, eu ficava muito tempo fora daqui de Maringá ao longo da semana. Em muitos momentos, com pessoas diferentes, eu ouvi uma frase. Falei assim, mas o que acontece? Você parece assim meio diferente. Eu ouvia essa expressão. As pessoas percebem. As pessoas percebem quando Jesus está em você, quando Jesus transforma o seu ambiente, quando Jesus transforma o seu dia a dia, quando Jesus traz paz ao seu coração. Os problemas, eles vão acontecendo, eles vão acontecer, meu irmão. Ao sair ali fora, talvez você não trouxe guarda-chuva, vai tomar chuva porque está começando a chover. Aí isso vai chegar no carro, às vezes o carro não pega, às vezes o carro tem um problema, às vezes você vai no trânsito, alguém te fecha. Os problemas pequenos, os problemas grandes, as dificuldades, elas vão acontecer. Às vezes é uma questão financeira, às vezes é uma questão de relacionamento. Às vezes é a falta de um trabalho. Os problemas, eles vão existir. Mas os problemas, eles vão vir e vão embora. Jesus Cristo permanece o mesmo. Meu irmão, o que Ele fez por você não muda nunca, não muda nunca, não muda nunca, não muda nunca. O que Jesus fez por você não muda nunca. Eu costumo dizer, essa semana eu falei com um rapaz, às vezes ele vem no culto aqui, às vezes não, ele não é membro da nossa igreja, às vezes ele participa do culto. Ele mandou uma mensagem, ele disse assim, ele escreveu no WhatsApp, falou, domingo eu vou no culto. Eu falei, beleza, vai ser bem-vindo e tal. Eu falei, se eu estiver vivo até lá. Ele escreveu desse jeito. E aí eu respondi para ele assim, você já percebeu que você nunca vai morrer? Aí ele achou assim, mas como assim? Eu falei, meu irmão, a partir do momento em que a sua vida foi gerada, você é eterno. Você é eterno. Nós ficamos um tempo presos, conectados, a nossa alma, o nosso espírito fica conectado nesse corpo físico. Mas em um determinado momento, se Jesus não voltar, nós vamos deixar esse corpo. Esse corpo não vai ser eterno. Essa matéria aqui vai terminar. Mas a minha alma, o meu espírito permanecem para sempre. Agora eu preciso decidir aonde é que eu quero continuar vivendo depois que eu não estiver mais aqui. Essa decisão eu preciso tomar. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé, o grupo de louvor, por gentileza. Jesus Cristo, meu irmão, Ele te perdoou. Ele te libertou, Ele te deu descanso, Ele te curou e Ele mudou o seu ambiente. Mas Ele só pode fazer isso se você, Ele só pode fazer isso se você fizer aquilo que eu li lá em João capítulo 1, verso 12. Você receber Jesus pela fé. E aí a minha pergunta para você é, você já fez isso? Você já recebeu a Jesus pela fé? Você já tomou uma decisão de um dia olhar para Jesus e dizer assim, Jesus, eu preciso de Ti. Talvez você precise de perdão,
Talvez você precise de libertação, talvez alguma coisa te angustia, te tira a paz e você nem sabe direito o que é. Talvez você tenha uma alma sofrida, angustiada, que precisa de descanso. Talvez o seu físico tenha alguma dificuldade. Talvez você esteja inserido em um ambiente com muitas dificuldades. E eu quero te dizer que Jesus Cristo pode entrar aí. E ao entrar, Ele vai transformar o ambiente, Ele vai transformar você de dentro para fora. As mudanças vão acontecer. Agora, para que Ele possa agir, para que Ele possa se mover, para que Ele possa realizar isso, você precisa tomar uma decisão. Você precisa, como eu falei aqui, precisa corresponder a um chamado dEle. Precisa corresponder a um pedido que Ele te faz. E esse chamado, esse pedido, passa por aquilo que nós lemos ali. O texto de João 1, verso 12. Os que o receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Então eu quero perguntar a você aqui, se você deseja receber a Jesus Cristo, se você deseja que Ele entre na sua vida, que Ele transforme a sua vida, eu gostaria de pedir que você fizesse, por gentileza, um sinal com a sua mão. Eu te fiz um convite para vir aqui, né? E quero fazer algo. Eu vou orar, vou declarar uma oração. E eu te convido a orar junto comigo, que as palavras que eu disser, você possa incorporá-las como sendo suas. Amém? A igreja toda vai orar junto conosco aqui. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te peço, entra em minha vida, me perdoa, me liberta, me consola, me cura, transforma o meu ambiente e a minha vida. Eu declaro que eu sou livre, que eu sou liberta, e em nome de Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu declaro que eu não tenho nenhuma parte com o inimigo, e eu sou inteiramente de Jesus Cristo. E eu abro meu coração e eu me entrego em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.